Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Tererê com Lira, né? Por mais que não esteja tão calor assim, um tererezinho sempre vai bem. Bora falar de Mundial de Clubes hoje, porque tivemos 5 jogos até agora nesse final de semana. Tivemos jogo de abertura no sábado com Al Ahly e Inter Miami. O Al Ahly foi muito superior ao Inter Miami no primeiro tempo e o Inter Miami foi superior ao Al Ahly no segundo tempo. Então, acho que se tivesse para ter algum vencedor, o Al Ahly merecia mais, porque o primeiro tempo realmente foi um amasso. Mas no segundo tempo o Messi ativou o modo Messi e começou a fazer tudo sozinho. Na verdade, no primeiro tempo ele já fazia tudo sozinho. Tava indo pegar a bola lá com o zagueiro lá de volante quase para conseguir armar o jogo. No segundo tempo estava mais próximo ao gol e ele estando mais próximo ao gol consegue gerar mais jogadas de perigo, né? Todas as jogadas de perigo foram com ele. Uma falta que ele chutou na trave, uma falta por fora da barreira, coisa mais linda do mundo. Uma outra jogada de escanteio no último lance do jogo, o jogo estava 0-0. Ele cobrou o escanteio curto, recebeu de volta, ajeitou e chutou de muito longe, a bola bateu na trave, raspou na luva do goleiro e bateu na trave, uma jogada sensacional. Se ele faz aquele gol ali, o estádio ia abaixo, ia ser negócio de maluco, mas o goleirão não deixou essa história bonita acontecer, garantiu o placar. E no escanteio desse lance, o Miami quase fez um gol de cabeça, o goleirão fez outro milagre, e no contra-ataque desse lance, tudo isso aconteceu no último minuto. O Al Ahly teve uma oportunidade, o jogador do Al Ahly levou a bola, carregou, era 4 contra 2, o Messi deu pique e voltou a marcar, com 37 anos deu um pique gigantesco, voltou a marcar, e daí o cara levou assim, não decidiu nada, perdão, o zagueirão do Inter Miami chegou e roubou a bola dele, e os jogadores do Al Ahly ficaram pistolaços com ele, merecido demais, porque nessa realmente ele armou, não fez a melhor opção, demorou demais e perdeu a oportunidade de dar a vitória pro Al Ahly. O Al Ahly que era favorito nesse jogo, né? Porque se ganhasse estaria líder, porque ontem o Palmeiras empatou com o Porto, o jogo das 7 horas, né? 0-0 também, então não tivemos gol ainda nesse grupo, na primeira rodada. O Palmeiras foi superior ao Porto, merecia ter saído com a vitória se tivesse que ter algum vencedor, mas eu acho que a distância não foi tão discrepante assim, né? O Porto chega de final de temporada, chega cansado, o Palmeiras está no meio da temporada, chega melhor fisicamente, e a gente está tentando identificar como que os europeus vão levar esse Mundial, né? Obviamente, para eles a Champions League vale muito mais do que esse Mundial, e para os brasileiros, esse Mundial, né, é a principal competição que eles poderão jogar ao longo da temporada, ao longo dos anos, né? Então, acho que os brasileiros estão dando muito mais importância ao Mundial do que os europeus, e acho que os europeus estão, tipo assim, a gente está tentando identificar ainda. O Bayern fez 10-0, a gente vai comentar sobre esse jogo também, mas eu acho que eles não estão dando a vida, sabe? Até porque tá um desgaste físico maior por ser final de temporada, mas enfim. Passando pro jogo do Porto, né, como a gente estava comentando, o Porto foi melhor o Palmeiras foi melhor no jogo, o Porto teve algumas oportunidades de gol, principalmente no primeiro tempo, né? Uma jogada com o Gustavo Moura, cara, esse guri, cara, 18 aninhos, joga demais na carinha de quem acabou de sair da aula de educação física para jogar bola. Cara, ele é muito novinho de tudo, da idade do Estevão, né? E, cara, o que esse piá joga de bola é absurdo, é um motorzinho, dribla demais, muito fácil, tem uma visão de jogo muito, muito boa também. Olho nele porque é das promessas dessa geração, né? Ele jogou muito bem até que esteve em campo no segundo tempo, acho que sentiu um pouquinho o cansaço físico que eu tava falando e foi substituído. Ele teve uma chance no começo do jogo, mas a principal chance do primeiro tempo foi do Palmeiras e foi 3 chances num lance só, né? Uma bola que foi cruzada para dentro da área, o Estevão com o Rios ali, acho que eram eles dois, se atrapalharam, ninguém finalizou, daí chutaram a bola, o goleirão salvou, o goleirão que era o goleirão reserva do Porto, né? Porque o titular é o Diogo Costa, tá machucado, o titularzaço da seleção portuguesa, um grande goleiro, não sei se vai durar muito tempo no Porto, até um time maior ainda chegar e contratar, porque realmente ele é muito bom goleiro, mas o reserva dele deu conta do recado ontem, uma bola que sobrou de novo. Ele defendeu a bola, sobrou de novo o jogador do Palmeiras, ele defendeu de novo, e no rebote o Rios não conseguiu fazer o gol, o jogador do Porto salvou, já tinha passado pelo goleiro, salvou quase que em cima da linha, então uma chance inacreditável que o Palmeiras perdeu, poderia ter aberto o placar ali. E no segundo tempo o Porto teve até algumas chances também, o Palmeiras teve uma bola na trave, o Porto teve uma cabeçada, o cara cabeceou livre, quase dentro da pequena área e perdeu o gol também. Então é um jogo que foi muito aberto, poderia ter saído para qualquer lado o gol. O Palmeiras no final, acho que por conta do preparo físico, conseguiu ganhar os duelos, principalmente no meio campo ali, e ficar com a segunda bola e pressionar o Porto
e ter várias chances, e era chuveirinho para todo lado ali no final do jogo, mas o jogo ficou 0-0 e tá tudo em aberto ainda, tudo pode acontecer. Acho que o Porto ainda é favorito para ficar na liderança desse grupo. Se jogar um pouquinho mais, se querer um pouquinho mais, acho que vence fácil os outros 2 jogos. O Inter Miami é muito ruim, o time do Inter Miami é muito ruim, só tem o Messi e nada mais. O Suárez está velho, já não consegue correr, é óbvio que quando chega a bola no pé, eles têm uma capacidade muito acima ainda, mas é difícil a bola chegar no pé e é difícil eles correrem para conseguir fazer com que essa bola chegue no pé. Então, uma situação complicada para o Inter Miami, é só o Messi, então se ele conseguir resolver o jogo contra o Palmeiras ou contra o Porto, pode ainda ter chance de classificar, mas acho muito difícil esse time passar mais do jogo sem tomar gol, porque a defesa é muito exposta, é muito fraca. Então, só para confirmar aqui o grupo do Palmeiras, todo mundo com 1 ponto, perdão, nenhum gol marcado, nenhum gol sofrido. Acho que o desempate está no cartão e, enfim, tudo pode acontecer, ainda todo mundo está empatado. Passando para o grupo B, PSG, Botafogo, Seattle Sounders e Atlético de Madrid. O PSG goleou o Atlético de Madrid ontem, 4-0 fora o baile. Acho que o placar até foi um pouquinho mais do que o jogo realmente mostrou, né? O Atlético de Madrid teve algumas chances, teve gol anulado, teve algumas outras oportunidades e acabou não aproveitando. E o PSG é um massacre, né, cara? O PSG é uma máquina de fazer gol, o PSG é uma máquina de jogar bola. É o melhor time da temporada. Acho que era o Barcelona até as semifinais ali, até a final da Champions, mas o PSG vem se demonstrando um time muito forte. Goleou a Inter de Milão na final da Champions, goleou o Atlético de Madrid agora na primeira partida do Mundial de Clubes e tem tudo para golear os próximos 2 jogos também. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Botafogo se o PSG quiser jogar um pouquinho mais. Acho que pode ser uma goleada histórica assim a favor do time de Paris. O jogo então, o Fabian Ruiz abriu o placar aos 19 minutos, Vitinha ainda no final do primeiro tempo fez 2-0. E daí os outros 2 gols saíram no finalzinho do jogo, né? Tava 2-0 até os 43 do segundo tempo. Até que o Lenglet foi expulso, né? Um pouquinho antes disso. Teve uma jogada dentro da área que ele discutiu com o árbitro e tal. O árbitro deu amarelo. O árbitro não reparou que ele já tinha amarelo e deu amarelo pro Lenglet. Ele foi anotar e falou: opa, esse cara aqui já tem amarelo, vou ter que expulsar, né? E expulsou o Lenglet, uma expulsão até infantil, que deixou o Atlético sem forças para reação, né? O Atlético, quando tava 2-0, fez um golzinho, mas estava anulado e não conseguiu mais chegar após isso, né? O Sorloth perdeu um gol no final ainda do jogo, inacreditável, ele e o gol, assim, a bola cruzada da direita para dentro da área, ele deixou a bola bater no pé, acho que com um pouquinho mais de força, a bola subiu, acho que estava acostumado aqui com o campo ali, né? Futebol americano, a bola para cima, né? Ele tentou andar para cima e conseguiu, não fez o gol, né? Mas o PSG ainda fez 2 gols depois disso. O Mayulo, o garoto da base do PSG, fez o 3-0. E de pênalti, o Lee, ele é coreano, acho que é o coreano Lee. Agora me fugiu essa informação na cabeça, mas se eu não me engano ele é coreano. O Lee fez de pênalti ainda no último lance do jogo, 4-0 pro PSG, um amasso, um baile. PSG com a classificação muito bem encaminhada já, agora o Atlético de Madrid precisa se despertar. Acho que ganha os outros 2 jogos com uma certa facilidade, por conta dos seus adversários, por ser o Botafogo e o Seattle Sounders. Mas mesmo assim precisa ficar esperto, porque o futebol a gente sabe que pode acontecer de tudo, né? E passando para outro jogo desse grupo, né? Botafogo e Seattle Sounders, como a gente já havia comentado. 2-1 pro Botafogo, um jogo que o Botafogo começou melhor, aproveitou as oportunidades de gol que teve, não foram tantas assim, mas as que teve, colocou a bola para dentro da rede, né? O primeiro gol do Jair Cunha aos 28 do primeiro tempo, uma bola cruzada pelo Alex Telles, uma falta infantilíssima assim do zagueirão do Seattle. Ele discutiu com... Eu não lembro quem que era agora do Botafogo. Mas eu lembro que ele discutiu e ele simplesmente empurrou o jogador do Botafogo. Obviamente o juiz marcou falta, deu amarelo. E nessa falta o Alex Telles cruzou na cabeça do Cunha, que fez 1-0 pro Botafogo. E no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, uma bola novamente levantada para dentro da área. O Igor Jesus, que jogou demais ontem, para mim foi o melhor em campo, conseguiu cabecear para dentro da rede, fazer 2-0, que deixou o Botafogo até mais tranquilo, até como se desenhava a partida no primeiro tempo. 4 finalizações apenas pro Seattle, então era uma partida que estava até tranquila pro time da casa, o time dos Estados Unidos, né, que estava jogando no seu estádio. Mas no segundo tempo, eu acho que algumas mudanças do treinador ali conseguiram surtir efeito, porque o Seattle começou a jogar bola. E o Botafogo, acho que por ter o placar a favor também, conseguiu, recuou um pouquinho, né, e deixou o Seattle jogar, e o Seattle começou a tocar a bola. O time tem muita qualidade, está jogando desde trás, desde seu goleiro, com muita qualidade, e começou a tocar a bola, envolver o Botafogo e criar muitas chances de gol, mas não fez todas elas, né? Fez apenas uma com o Roldan aos 75 minutos de jogo, e ainda tentava, não conseguia. Acho que
na qualidade tática ali. O time é muito bem treinado, mas falta qualidade para os jogadores, às vezes, finalizar uma jogada ou outra, né? Tem jogadores muito interessantes como o Kent, um ponta que fez uma fumaça para cima do Botafogo ontem, mas falta um pouquinho mais de qualidade no último passe ali, né? E o Botafogo sofreu porque no final do jogo, na última bola, no último lance, uma bola espirrada para dentro da área, sobrou ali pro jogador do Seattle, ele chutou, a bola rebateu, sobrou de novo pro jogador do Seattle, chutou e o John defendeu, foi no sufoco. O Seattle teve 23 finalizações no jogo, então 19 no segundo tempo, né, porque tinha sido apenas 4 no primeiro tempo, e 19 no segundo tempo para formar as 23 finalizações totais durante o jogo. E o Botafogo teve apenas 14, né, teve quase que metade ali 12, perdão, teve quase que metade do Seattle, e o Botafogo se escapou nessa, poderia ter levado o empate, mas conseguiu a vitória, que é o que realmente importa. Então nesse grupo, passando a classificação aqui para vocês, o PSG é o líder com 3 pontos, 4 gols de saldo, né? Fez um saldo muito bom para cima do Atlético de Madrid. O Botafogo também tem 3 pontos. E o Seattle é o terceiro colocado, pelo saldo também, né? E o Atlético de Madrid é o último colocado. Então, acho que o Atlético de Madrid vence as duas partidas, ainda se classifica com tranquilidade. Mas se o Botafogo beliscar um empatezinho e não tomar um goleado do PSG, quem sabe, dá para sonhar. Passando para o outro jogo agora, o grupo C, que temos Bayern, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. Boca Juniors e Benfica jogam hoje às 7 horas da noite. Hoje também jogam Chelsea e LFC e Flamengo e Esperance da Tunísia. Então, as outras partidas do grupo C e D. E mais ontem tivemos um jogo do Bayern contra o Auckland City. Rapaz, que baile que foi. É até difícil comentar porque você chega até a ficar com dó dos jogadores do Auckland City, porque todos eles têm empregos, segundos empregos, né? Além de serem jogadores, porque não são 100% profissionalizados, não conseguem o seu sustento apenas do futebol, precisam de outros empregos. A gente tava vendo lá as histórias dos jogadores. Um é personal, um é advogado, o goleirão trabalha num atacadão, tem representante da Coca-Cola, tem de tudo nesse time do Auckland City. E eles... foi triste de ver, porque com 20 minutos tava 4-0 já. 4-0 pro Bayern em ritmo de treino ali e tal, parecendo que nem queria estar ali. Fez 10-0 no Auckland City e poderia ter sido mais. E eu tenho pena do que pode acontecer com o Auckland City nesse grupo, né? Tem Benfica, ainda mais um europeu no caminho dele, pegou 2 europeus ainda para ajudar os coitados. E o Boca Juniors, que é um time que, por mais que não esteja tão bem, é um time que tem muito investimento, né? Tem jogadores profissionais, né? O que o Auckland City não tem, time da Nova Zelândia, né? Vai ser feio de ver, mas acho que eles estão felizes, né? Eu, se estivesse lá tomando 10 do Bayern no Mundial de Clubes, estaria super feliz também, estaria jogando contra os melhores do mundo, né? E o Harry Kane não fez gol. O Bayern de Munique fez 10-0 e o Harry Kane não fez nenhum gol, o que é quase que inacreditável, né? Que fase que vive o Harry Kane. É um dos artilheiros da temporada, né? Mas parece que algumas coisas acontecem com ele assim, é bizarro, só não tem como explicar, né? Então, nesse grupo ainda jogam hoje, como eu falei, só para passar para vocês que quem foram os autores dos gols, né? Então vamos lá. Agora vocês esperem aí que a lista é grande, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ter que tomar um tererê porque é bastante coisa. Coman, então, 2 gols aos 6 minutos e aos 21. O Boy fez aos 18. O Olise fez 2 gols aos 20 e aos 48 do primeiro tempo. Nos acréscimos já, né? O Thomas Miller, que está se aposentando, fez 2 gols também. Fez aos 45 do primeiro tempo e aos 89 e aos 44 do segundo tempo, né? Então o Miller fez 2 gols no finalzinho do jogo. E o Musiala fez 3 gols, né? O Musiala meteu um hat-trick, é o artilheiro do Mundial até o momento, né? Fez aos 67, aos 73 de pênalti e aos 84. Então, acho que quem quiser fazer saldo, quiser consagrar artilheiro contra o Auckland City, tem tudo para acontecer isso, tanto com o Benfica quanto o Boca Juniors, que ainda joga contra ele. Jogos de hoje, então, só pra gente dar uma analisada. O Chelsea joga às 4 contra o LFC. Acho que o Chelsea vence com tranquilidade essa partida, mas olho no LFC, joga em casa, né? Joga nos Estados Unidos e pode ter torcida a favor, pode ter também, tem jogadores muito interessantes. O Giroud, por exemplo, é banco desse time, né? Então, olho no LFC. Acho que o confronto principal é contra o Flamengo para ver quem fica com a vice-liderança desse grupo, né? Porque acho que o Chelsea, a tendência é vencer os 3 jogos, mas tudo pode acontecer no futebol. Acho que agora engasguei, perdão.
Cheguei até engasgar a falar do LFC. Acho que, e se fosse para dar um palpite, eu acho que o LFC passa nesse grupo, junto com o Chelsea. Por mais que o Flamengo tenha um investimento muito grande, é um time muito bom, é um dos melhores times da América do Sul. O LFC, por estar jogando em casa, por estar acostumado já com o clima do país, com o clima dos estádios também, com o ambiente, com tudo, com o campo, acho que pode ser que apronte para cima do LFC. Vai ser um jogo muito interessante de acompanhar. Então hoje Chelsea e LFC, acho que Chelsea vence com tranquilidade. É o jogo das 4 horas, né? 7 horas temos Boca Juniors e Benfica. Acho que o Benfica é muito favorito para esse jogo, mas tudo pode acontecer. O Boca Juniors não está numa fase muito boa, não está conseguindo grandes resultados, não está bem no Campeonato Argentino. E, enfim, acho que o Benfica tem tudo para ganhar esse jogo, até com uma folguinha ali, com os 3, 4 gols de diferença. E o último jogo de hoje, né? Do grupo D aqui do Mundial, Flamengo e Esperance da Tunísia. O Flamengo é muito favorito. O Flamengo é total superior nesse jogo, tem todo o favoritismo, acho que pode ganhar com até tranquilidade, se colocar a cabeça no lugar e se não sentir a pressão da estreia, se não sentir, enfim, algumas coisas, alguns fatores que podem interferir. Mas olho nesses times africanos que... esses times africanos, Esperance, quem quer Esperance da Tunísia... acho que pode ser, acho que vai ser uma goleada pro Flamengo, pode ser uns 3, 4 gols também de diferença, mas não me surpreenderia se o Esperance conseguisse segurar, arrancar um empatezinho contra o Flamengo na partida de hoje. São times que não são bobos no futebol, né? O futebol africano não é mais fraco, igual a gente via que antigamente. O próprio Mazembe, em 2010, tirou o Inter do Mundial, mas aquele tempo ainda era um tempo que o futebol africano era mais fraco do que hoje em dia. Então hoje em dia a gente tem os times como o Al-Ahly, tem o Mamelodi Sundowns, que é o time do grupo do Fluminense também, que pode aprontar alguma coisa. Você vai ter alguns times interessantes, tem o Orlando Pirates, tem, enfim. E olho nesse Esperance, porque, enfim, não duvido nada. Eu tô falando que o Flamengo vai ganhar aqui, vai ganhar com tranquilidade, mas não me surpreenderia se o Esperance arrancasse um pontinho ou dificultasse muito a partida pro Flamengo. Pessoal, é isso então. Muito obrigado a quem ficou até o final. Tamo junto demais. Deixa o like aqui, comenta, já manda pros seus amigos aí que gostam do Mundial, que estão acompanhando esse Mundial. Vou tentar trazer vídeo todos os dias aqui pro YouTube. Enfim, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto.